Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar finalmente sobre o 7º livro de A Roda do Tempo, que chama Uma Coroa de Espadas. Eu demorei para fazer esse review aqui, fazer esse vídeo. Eu achei que eu ia fazer antes, inclusive, de ser lançado o livro aqui no Brasil, até que eu já tinha comprado o livro em inglês para ler. E acabou que lançaram no Brasil antes de eu chegar no livro, enfim. E aí depois que eu li eu demorei para gravar esse vídeo, mas enfim, finalmente está aqui o vídeo de Uma Coroa de Espadas, o 7º livro aí de A Roda do Tempo. E esse livro, eu achei, apesar dele ser um pouco menor do que os outros, né, porque os livros pareciam que estavam ganhando volume de páginas, né, conforme ia aumentando a série, né, subindo no número da série. Esse livro é um livrinho um pouquinho mais curto e em muito ele me soa como se ele fosse uma segunda parte do livro anterior, sabe? Parece que ele está completando coisas que ficaram em aberto ali no livro anterior. Então não sei se talvez tenha sido uma decisão editorial aí de dividir o livro em duas partes, né, e acaba criando 2 livros. Me soa como algo nesse sentido, assim, porque grande parte desse livro parece que ele está retomando algumas coisas que existiam no livro anterior. Enfim, eu achei um pouco confuso nesse sentido. Eu achei um livro também confuso no sentido de que quase que ele não tem uma narrativa de começo, meio e fim, né? E a princípio eu achei que era um problema do livro em si, mas depois eu parei para pensar um pouquinho melhor e me dá a impressão de que é um problema que esses livros que estão no miolo, assim, bem no meinho dessas sagas gigantescas, né? Eles acabam sofrendo de uma certa maneira, porque eles acabam soando menos como um livro e mais como uma espécie de um capítulo de uma história maior, né? Então, como ele não está no começo da história, ele não tem que introduzir muitas coisas, e como ele não está no final da história, ele ainda não está na hora de concluir nada, né? Então ele fica ali no meio, nesse lugar meio indefinido, né? O que ele está fazendo ali. Então é um livro que eu senti um pouco senti o livro um pouco perdido, assim. Eu pelo menos me senti um pouco perdido no livro, cenas acontecendo soltas, assim, que meio que não se encaixavam dentro da própria narrativa desse livro. E esse livro, A Coroa de Espadas, ele marca também o que na internet o pessoal chama de slog, né? O slog da Roda do Tempo. O que é slog, né? Slog é um trabalho muito pesado, né? Então parece que os próximos livros aí, pelo que eu andei lendo, cutucando aí na internet, parece que os próximos 3, 4 livros fazem parte desse trabalho pesado, que é um livro mais arrastado, um livro mais difícil de você chegar no final, um livro que te prende. E grande parte das pessoas, pelo que eu ouvi na internet, pelo que eu encontrei na internet, que abandonam a série, acabam abandonando exatamente nesse ponto, porque faz parte desse slog. Mas eu particularmente não achei um livro tão arrastado assim. Eu achei ele um livro confuso, mas ele ainda assim é um livro interessante, porque as coisas soltas que acontecem são legais. Mas ele me soa como um livro que tem arestas que não foram bem aparadas, sabe? Então ele não se encaixa direito e tal. Mas enfim, antes um livro meio perdido, assim, meio instável, meio bagunçado, do que um livro chato. E esse livro, pelo contrário, ele não é chato não, ele é bem divertido de ler. Então, como é um livro, assim, um pouco perdido, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, assim, esse review, essa resenha, em cima dos personagens, o que cada personagem fez, né? Porque esse livro ainda continua com alguns problemas, mas que é um problema da série, que existem personagens que estão lá por estar, né? Eles parece que foram na balada, mas eles não fizeram nada de legal, né? Eles só ficaram ali no cantinho, sentados ali no canto da balada, porque enquanto as pessoas estão se divertindo, eles estão lá. Né, que basicamente é o caso do Perrin, mais uma vez. Perrin, que é um dos meus personagens que eu mais me interesso, que eu mais gosto nos livros, mais uma vez pouco faz. Grande parte do problema do Perrin, da história do Perrin nesse livro, é ficar se importando aí com a Fail, né, a esposa dele, e esse grande ciúme, essa crise de ciumeira que vai se arrastando. Não pode aparecer nenhuma outra mulher perto do Perrin, e num livro repleto de mulheres
mulheres, isso é um problema, né? Então, assim, sempre é o Perrin lidando com esse ciúme incontrolável e insuportável da Fail, e eu acho uma história muito chata, na verdade. Eu queria ver o Perrin fazendo coisas legais, que quando dadas cenas interessantes pro Perrin, é um dos personagens que eu mais gosto, mas esse livro, mais uma vez, me deixa o Perrin ali arrastado, né? O Perrin sem fazer muita coisa, e é um livro que vai também introduzindo mais personagens, né? Em vez de se aprofundar mais nos personagens que já existem, né? O Loial, por exemplo, aparece no livro só para dizer que está ali, o Tom tá aí só porque tá junto com o pessoal, né? Então são esses personagens que meio que não fazem muita coisa, e outros personagens vão sendo introduzidos na história, né? Eu acho que às vezes poderiam parar de introduzir um pouco de personagens novos, que já são livros com muitos personagens, né? Às vezes é difícil até de seguir. Quem é esse cara mesmo, né? O que esse cara fez antes, tal? Você fica meio perdido tentando buscar ali na memória o que esse cara fez, e aí até o glossáriozinho ali no final do livro te ajuda, né? Você vai no nome do personagem ali, você, opa, tá, eu já sei quem é, né? Então, eu acho que podiam ter menos personagens e desenvolverem mais personagens, né? Isso é uma questão também. Quanto mais personagens a trama introduz, mais personagens estão envolvidos na história, dá essa sensação de mundo expandido, né? Esse mundo enorme, que todo mundo tá fazendo coisas, né? E que a história do universo não tá focada em um personagem ou num grupinho muito pequeno de personagens. Por outro lado, quando você tem um grupo menor de personagens importantes, né? De protagonistas ali na história, você consegue expandir melhor, se aprofundar melhor em cima da história, em cima da personalidade, em cima dos conflitos desse personagem específico. O que a roda do tempo às vezes parece que você... Pô, eu queria saber mais sobre esse cara, só que aí ele faz uma açãozinha e depois some por 2, 3 livros, né? Então tem esses dois lados aí dessa situação. Vamos falar do Rand logo de cara, porque, enfim, né, ele é o dragão renascido, como ele não deixa passar despercebido em nenhuma oportunidade, né, que aliás é uma característica que o Rand está desenvolvendo ali com o passar dos livros, né, conforme ele vai ganhando mais poder, e agora o Rand tá, assim, chega um ponto que a gente fala, ok, o Rand é quase invencível, né, ele o que vai parar esse cara, né, tudo bem, ele é o herói da história, mas o herói tem que ter um inimigo maior, mais forte que ele, né, maior do que ele. Então me dá a impressão de que o Rand tá ficando poderoso demais, né? Você fala, o que vai parar o Rand quando for o combate final? Qual será o desafio? Terá um desafio, né? Então essa é uma sensação que fica no ar aí enquanto lendo o livro. E o Rand tá nessa, ele tá sentindo que ele tá ficando muito poderoso, né? Então ele acaba ficando folgado, né? Tem momentos que qualquer pessoa que duvida dele fala, Rand, mas eu acho que você colocou muito açúcar no seu café ainda. Ele fala, cara, eu sou o dragão renascido, o que você tá falando comigo e tal. Então fica uma situação de Rand, calma aí, né? Eu só tô aqui te dando um toque, né? Diabetes existe, né? Bota menos açúcar. Então, assim, é um problema, assim, é um personagem que tá ficando muito folgado, e eu espero, assim, não sei se é um problema, mas eu espero que esse excesso de confiança que o Rand tem nele mesmo venha morder ele na canela, assim, justamente para botar ele no chão de volta e falar, peraí, eu não sou tão invencível assim, não sou tão poderoso assim, parece que ele precisa daquele choque de realidade. Uma outra coisa que eu percebi assim na história do Rand, no desenvolvimento do personagem, é que parece que aquele menino pastor, né, o menino da ovelha que cuidava das ovelhas, ele quase que não existe mais, né? A inocência, a pureza daquele menino já foi deixada para trás, já foi tingida, né, essa inocência. Então ele não é mais aquele menino, mas ele ainda não é quem ele pode se tornar, né? Ele sempre tá falando, eu sou o dragão renascido, eu sou o escolhido, eu sou o fulano, eu sou o cara, só que parece que ele ainda não tem o punho necessário para ser aquela pessoa. E curiosamente, hoje a gente sabe que são 14 livros no final, esse livro está exatamente ali no meio da história, né? Então me dá a impressão de que o Rand está exatamente no meio do caminho, no meio da estrada que ele tem que percorrer, né? De uma maneira como se existisse ainda aquele menino pastoral, né? Com aquela cultura pastoral, e existe já esse grande líder de nações, esse grande Messias, esse grande Salvador em formação, né? Então existem ainda essas duas pessoas dentro do Rand.
E esses dois Rands que existem dentro dele, né, obviamente são espelhados diversas vezes aí no meio da história, né? Com o Luthien, que existe ali dentro dele, existe esse outro eu que ele foi no passado, né, e tá constantemente falando ali com ele, então essa voz vai ficando cada vez mais forte, então esse caminho para a loucura total vai crescendo, aí vai sendo percorrido, né, a largas passadas. Você vê que agora parece que o Rand tá cada vez ficando mais louco de uma maneira mais rápida, né? Isso é uma coisa bem bacana que está sendo feito. E outra maneira que é espelhado esses dois Rands que existem dentro dele é porque ele tinha aquela ferida, né, que não se curava, né, que não era curável, que estava sempre, que não cicatrizava, né? E aí nesse livro ele sofre um segundo ferimento, que forma uma segunda ferida ali nesse mesmo lugar, né? Só que por uma outra entidade, né? Agora é uma ferida que é feita ali pelo Padan Fain com aquela adaga lá de Shadar Logoth, né? Então aquela adaga que fez tanto mal ali pro Mat, que a gente já vai falar sobre o Mat, porque eu acho que é o personagem mais legal desse livro. E então, essas duas feridas, né, quando tentando se curar ali, quando estão tentando curar o Rand e tal, essas duas feridas meio que elas brigam entre elas, então existe um confronto ali entre essas duas feridas, que espelha esses dois Rands que existem dentro dele, essa batalha de duas entidades que estão internalizadas ali dentro do Rand e fazem tanto problema, tanto caos aí na cabeça do menino. E a gente não pode falar do Rand sem falar sobre os relacionamentos dele, né? Meio que o Rand tem 3 namoradas, né? E a internet já me deu spoiler o suficiente para saber que ele acaba se casando com as 3. Como que isso vai ser resolvido na história, né? Parece que vem da cultura Aiel, né? Então o Rand poderá ter 3 mulheres, né? Pelo que eu entendi. Eu não cheguei nessa parte da história ainda, mas pelo que eu entendi é isso. E enquanto os outros 2 relacionamentos, da Elaine e da Aviendha, eu achei que eram relacionamentos meio ok. Por um lado tem o Rand com a Elaine só porque ela é uma princesa, ela vai ser uma rainha e tal, ele acaba se apaixonando por ela pelo fato dela ser uma rainha, e não é muito desenvolvido isso. A Aviendha, por outro lado, porque lá atrás eles transaram e tal, então tem um pouco daquela cultura pastoral ainda do Rand de ok, eu fiquei com essa mulher, então eu tenho que ficar com ela pro resto da vida e tal, né? Então tem essa cultura de já que eu dormi com a mulher, eu tenho que ficar com ela o resto da vida. Mas também não é muito desenvolvido, não é muito cuidado. Agora, a terceira mulher do Rand, que é a Min, que começou de uma maneira estranha também, porque a Min teve a visão de que ela se apaixonaria por Rand, logo ela está apaixonada pelo Rand. Então, pelo fato dela saber que ela se apaixonará, ela acaba se apaixonando. Eu achei uma desculpa meio mais ou menos. Só que nesse livro, o relacionamento dos dois é super desenvolvido, e o que eu acho muito bom, porque enquanto você vê o Rand brigando ali com a sanidade dele, brigando para se manter uma pessoa íntegra, brigando para se manter na linha, né, se manter na estrada que ele tem que seguir, ele só consegue por causa que a Min tá ali do lado, né? Então ela batalha junto com ele, ela ajuda ele a se manter íntegro, né, se manter e isso é super legal, porque cria essa ideia de parceria, né? Ela tá do lado do Rand mesmo. Então, dos relacionamentos do Rand, a Min é o que eu mais estou gostando até agora. Eu acho que funciona super bem o relacionamento deles. Eu espero que isso continue se desenvolvendo nos livros futuros. Fazendo um parênteses aqui rapidinho, né? A Elaine e a Aviendha, que estão juntas, né, na história, eu achei o desenvolvimento do relacionamento das duas super bacana, porque elas estão juntas, só que elas são pessoas completamente diferentes, de mundos completamente diferentes. Então, quando elas estão juntas, elas estão interagindo, eu acho muito interessante como elas se esforçam uma para entender a outra, né? Então, como que esse esforço para que os relacionamentos funcionem, para que pessoas diferentes, super diferentes, com cabeças completamente diferentes, tem que se esforçar para entender o lado do outro e falar, a pessoa pensa assim, então eu tenho que agir mais de tal maneira,
maneira, e a outra fala, a outra pessoa tá forçando a barra para esse lado, mas é porque ela acredita em tal coisa, então eu tenho que entender, eu tenho que tentar relevar. Esse esforço para fazer um relacionamento funcionar, eu acho muito bacana. E o relacionamento das duas é bem desenvolvido, assim, apesar de pequeno, mas bem desenvolvido durante o livro. Vamos falar sobre a minha personagem preferida da série toda, que é a Nynaeve, né? Eu sou fãzaço da Nynaeve, eu acho... enfim, eu acho ela um personagem muito engraçada e eu gosto do conflito principal do arco de personagem dela, né? Ela tendo que se tornar ali aquilo que ela sempre odiou, aquilo que ela não gostava, que era uma Aes Sedai, né? Então esse arco todo de se tornar aquilo que ela mais odiava, eu acho super interessante. E a Nynaeve, bocuda como sempre, irritada como sempre, nervosa como sempre, brigando com todo mundo, reclamando com todo mundo, né? E ela tem algumas das frases, alguns dos trechos mais engraçados do livro, engraçados de dar risada em sonoras, assim, enquanto lendo o livro. Tem uma hora que ela pensa, que ela fala, né? Eu não vou, pra Elaine, né? Eu não vou gritar com você, e ela fala gritando, né? Então tem essas histórias. Tem uma outra hora que com a Elaine mesmo, né? A Elaine fala, ela pensa, né, que a Elaine tá tendo uns pensamentos meio violentos e tal, né? Ela fala, alguém tem que dar umas palmadas nessa menina pra ela botar ela na linha, né? Então, tipo, ela cogitando, a menina tá com uns pensamentos violentos e tem um pensamento violento logo em seguida, um pensamento de raiva logo em seguida. Então é uma personagem que eu acho super engraçada, assim, como que ela lida com as coisas, né? Vamos sempre lembrar que a Nynaeve era um peixe grande numa pocinha pequena, numa pocinha d'água. Então ela dominava aquela pocinha d'água, que era, né, lá em Dois Rios. Agora ela descobre que existem peixes muito maiores do que ela no mundo lá fora. Então ela acaba ficando meio sem chão, né? Ela não é tão poderosa quanto ela imaginava, poderosa socialmente, assim, de não saber lidar com as pessoas, porque ela ainda assim é a canalizadora mais de força bruta, mais poderosa que todo mundo já viu, né? Só que ela tem as suas dificuldades aí para conseguir canalizar, né? Ela é uma bravia, ou pelo menos foi uma bravia, porque nesse livro parece que ela consegue começar a canalizar calma, sem precisar estar nervosa, o que meio que libera a Nynaeve para canalizar a qualquer momento, que coloca ela num outro escalão de poder. Agora, não só de força bruta, mas ela pode canalizar a qualquer momento. Ainda assim, uma canalizadora inexperiente, mas já adquirindo certa experiência, né? Mas uma Aes Sedai muito mais experiente que ela, obviamente consegue dar uns safanões aí na Nynaeve. Nynaeve que tem um problema aí, né? Porque a Morgedin foi libertada, né, da prisão dela, então certamente Morgedin vai atrás da Nynaeve que nem um cachorro babando, assim, né? Com ódio mortal, porque as duas têm ali um conflito já meio declarado e super constante, assim, então é legal ver. Agora, quem soltou a Morgedin, né? Parece que foi uma personagem chamada Halima, só que ela pode usar saidin, né, que é o lado masculino do poder único. Então existem mulheres que podem usar saidin? Será que se eu entendi correto, é isso que eles estão introduzindo nesse livro? Algo que é espelhado também na luta final. Lá no finalzão, né, existe um estranho que aparece para ajudar o Rand na luta final. O que a gente fica, né? Quem é esse cara? É o Rand que tá louco? É Lews Therin que tá ali junto com ele? Quem é esse cara? Né? Porque o Rand não sente ele canalizar. Então, será que é um homem que pode usar saidar, que é o lado feminino do poder único? Ou é o Rand finalmente usando o poder único em sua totalidade, né? Dentro da mente dele, ele cria essa outra imagem, e é ele utilizando os dois lados do poder único, né? Usando o poder único em sua completude ali, em sua totalidade. Fica meio em aberto como que isso funciona no livro, mas eu achei curioso. Mas se for uma outra pessoa, né, que tenha aparecido ali, esse estranho for realmente uma outra pessoa, então existem canalizadores que podem usar o outro lado do poder único, né, o lado do outro gênero do poder único. Me pareceu uma coisa bem interessante de ser introduzida na história, veio meio do nada, né, mas existem em 2 pontos da história essa característica
que não fica muito claro. Talvez seja isso que esteja sendo introduzido agora, e eu achei super interessante. Falando ainda sobre a história da Nynaeve, né, elas encontram ali uma confraria de canalizadoras que foram expulsas ou que não passaram no vestibular ali da Torre Branca, né? Então elas criam essa confraria, que são essas geralmente mulheres bravias, né, como a Nynaeve. Eles juntam esse grupo de pessoas para treinar e conseguirem utilizar o poder único, só que sem a doutrinação ali da Torre Branca, o que é mais uma entidade de força ali dentro dessa politicagem toda que existe. Existe a Torre Branca de Tar Valon, agora existe a Torre Negra com o Rand e a Xamã, agora existe essa confraria que são as mulheres que não participavam da Torre Branca, enfim, então é mais uma unidade de poder aí para desbalancear todo esse ecossistema de força aí que existe, né? O que é bacana. Através dessa história, elas acabam encontrando ali o que é a Tigela dos Ventos, que a gente não sabe exatamente para que serve. Isso provavelmente vai ser revelado no próximo livro ou daqui a alguns livros, para a gente saber o que essa tigela realmente faz. E elas conseguem essa tigela justamente com a ajuda do Mat, que acaba nesse livro se tornando muito mais interessante do que ele foi nos livros anteriores, né? O Mat faz um monte de coisa nesses livros e ele tem duas cenas com o Mat que são excelentes e são importantíssimas, tanto para o desenvolvimento da história quanto para o desenvolvimento pessoal do personagem. Vamos falar sobre a primeira cena, que o Mat é estuprado nesse livro. Aliás, esse livro tem alguns estupros, né, acontecendo, a gente vai falar sobre todos eles, mas o Mat é estuprado ali por uma rainha, né, e é super interessante, porque é essa inversão de valores, né? A gente sempre imagina o homem sendo o causador ali do estupro, sendo a afronta, né, sendo o lado ofensivo, e a mulher sempre sendo o outro lado, né, o lado indefeso, o lado que é fragilizado. E nesse livro não, acontece o oposto. O Mat é o lado fraco, porque tem essa relação, né, o estupro é uma questão de poder, né, quem tem mais poder consegue ali se impor em cima do outro, né. E é curioso porque o próprio Mat, ele não entende se ele foi estuprado ou não, o que eu acho uma coisa super esperta e super inteligente como o livro é feito, porque o Mat sempre foi aquele cara que corre atrás de tudo que é saia que aparece, né? Só que o Mat fala, poxa, mas eu nunca corri atrás de uma saia que me dissesse não. Quando me falou não, eu parei, fui embora e larguei, né? E ele falou pra rainha lá, não quero, não posso, tentou escapar de todas as maneiras, e é uma perseguição por dias, assim, até ela conseguir trancar ele ali no quarto, e é um estupro na ponta da faca, assim mesmo, tipo, vai acontecer, né? Então é super pesada a cena. E existe aquele momento depois daquilo que o Mat não sabe o que aconteceu, ele fica na dúvida se ele realmente... Ele nem cogita que ele tenha sido estuprado, né? Mas ele se sente desconfortável. E o pior, todo mundo que fica sabendo ali ao redor começa a tirar sarro do Mat, né? Não leva a sério o que ele tá falando e não leva a sério que ele tenha passado por isso. E até tentam justificar, mas você fica correndo atrás de todo o rabo de saia por aí mesmo, então meio que tentam colocar a culpa nas costas do Mat, né? A culpa nas costas da pessoa que sofreu a ofensa ali, sofreu o abuso. Então, eu achei um livro que foi super esperto em como lidar com isso. Outros estupros aí que aparecem nesse livro, um é da própria Rainha Morgase, né, que ela não é claro, mas me dá a impressão de que o Valda, ele estupra constantemente ali a Rainha Morgase nesse período que eles estão juntos, né? Então, ao contrário da cena do Mat, que é declarado o que está acontecendo, a da Rainha Morgase é mais deixada de pano de fundo, assim, mas me parece muito claro que ela não estaria dormindo com o Valda ali de bom grado, né? De vontade própria. Então, me parece que sim, é uma relação de estupro ali também. E outra coisa é no livro passado, né, quando o próprio Rand é transformado em guardião, né, então, e que foi foi contra a vontade dele. Então existe esse laço aí de uma relação forçada, né, sem consentimento do próximo. Então lá
um estupro do Rand, né, um estupro mais psicológico, talvez mais um estupro da moral dele, do direito dele de ser livre, e aqui do Mat um estupro físico mesmo, um estupro diretamente no sentido mais literal da palavra, né? Já que eu falei da Rainha Morgase, vamos falar rapidamente sobre ela. A única coisa que ela faz de importante no livro é que ela abdica do trono aí para que o trono vá para Elaine. Só que ela abdica para quem, na verdade? Ela tá falando sozinha no quarto, e depois a ama dela, Lynne, ela aparece e fala, não, você não pode abdicar e tal, mas quem tava ouvindo? Ela virou pra parede e falou, olha, estou abdicando do trono, e, tipo, tem valor legal isso nesse universo? Achei um pouco estranho, mas enfim. É isso que ela faz no livro inteiro, mas talvez seja uma coisa que seja importante para desenvolvimentos futuros. Voltando para o Mat, né, que é o foco desse livro, pelo menos é o personagem mais importante desse livro, ele tem um confronto ali com um personagem chamado Golan, que eu achei um personagem excelente, um personagem muito legal. A hora que eu tava lendo a cena dele assim, eu falei, nossa, esse é o tipo de personagem que a gente quer ver sempre, né? Porque esses livros que são que lidam muito com temas políticos, essas grandes tramas de reinos e tal, às vezes ele se torna um livro tão politizado, tão dentro dessas tramas, que eles esquecem de colocar o lado fantástico mesmo, acabam deixando o lado fantástico de lado, enquanto a gente pode ver, lógico, o Rand soltando o fogo devastador por aí, que a gente já vai falar sobre o fogo devastador também, né, esses grandes monstros, essas grandes criaturas acabam sendo deixadas de lado, e aí, quando eles vão introduzir um personagem novo, é mais um Aes Sedai, é mais um guarda não sei da onde, é mais um ser humano normal, né? Mais um cara da vila lá. E então a gente quer ver esses monstros, né? A gente quer ver criaturas esquisitas, e essa é uma criatura esquisita. Ele é um cara que parece que ele não tem ossos, então ele consegue passar pelas frestas, assim, tem uma porta, ele passa pela fresta da porta, e ele é super rápido, e é uma criatura super violenta, né, porque ele mata as pessoas, ele arranca o pombo de Adão, assim, de um cara, super violento e matador, assim, super mortífero, né, e a luta dele porque ele vai matando um monte de gente, o Mat tá ali, vai tentar fazer alguma coisa, e o Mat, ele é hábil, né, assim, pra lutar e tal, ele é um cara conhecedor de estratégias, conhecedor de técnicas de luta, mas é um cara que foi sobrepujado ali pelo cara com relativa facilidade, né, e ele só consegue escapar desse cara justamente porque ele tem aquele medalhão da raposa, né, que protege o Mat dos canalizadores, né? Ninguém pode canalizar nada em cima do Mat enquanto ele estiver usando o medalhão. E justamente o Mat descobre que ele consegue ferir esse Golan com esse medalhão. Então ele usa o medalhão assim para bater no cara, e aí o cara acaba indo embora, né? E é uma cena de luta super emocionante, super tensa. Acho que é a cena de luta mais legal desde o segundo livro, quando o Rand tava lutando lá contra aquele mestre espadachim, que também foi uma luta super emocionante. Essa tá no mesmo patamar, assim, de luta 1 para 1, assim, sabe? Homem a homem, assim, que são as lutas super legais, assim. Essa, eu acho que tá nesse patamar das lutas mais legais dos livros até agora. E o Mat acaba, então, brigando com essa criatura. E é uma criatura que parece que ele estava numa caixa de estase, né? Ele estava guardado ali sem envelhecer, então é uma criatura muito antiga. Da onde que veio essa criatura, né? Parece que ele ele é imune, ele consegue sentir as pessoas canalizando, então ele consegue se proteger dos canalizadores. Criatura muito legal, um monstro muito legal, e tomara que ele volte no próximo livro, e talvez que ele seja aí um antagonista, um inimigo aí, um nêmesis do Mat, para eles conseguirem ir desenvolvendo essa disputa entre os dois. Eu achei um personagem muito, muito, muito legal. Bom, luta final, né, batalha final ali do livro. O Jordan escreve super bem esse tipo de luta, esse tipo de final. O Jordan sabe acabar livro, né, ele sempre deixa a gente naquele, nossa, cadê o próximo, né, a gente quer começar a ler o próximo livro logo em seguida, assim, imediatamente, no momento que você fecha, já quer pegar o próximo, né. Então, a luta final, luta contra o Samael, né, um dos abandonados, que estava sendo
preparada ali desde o livro passado, né? A gente sabia que esse confronto ia acontecer, a gente sabia que estava por vir. E não, como não aconteceu no final do livro passado, aconteceu no final desse livro. Mais um detalhe que eu acho que os livros talvez eles tenham sido separados aí, né? Um livro único em duas partes. Mas enfim, luta super bacana também entre os dois. Não tão legal quanto a luta do Matt. A melhor luta desse livro vai pro Matt, com certeza. Mas enfim, o Rand aparece ali do lado dele, um desconhecido, né, um estranho, para ajudar o Rand nessa luta. E o Rand, depois que aprendeu o negócio do fogo devastador, né, ele tá usando meio pra tudo, assim, qualquer coisinha ele já quer usar um fogo devastador ali, o que é um problema, né? Já ficou estabelecido que cada vez que uma pessoa é apagada ali, é morta pelo fogo devastador, todas as tramas da história que levaram essa pessoa a existir são apagadas, causando repercussões em toda a história para trás também. Então coisas que aconteceram podem deixar de acontecer, no que né, causa problemas, né? Rand, para de atirar esse negócio para tudo quanto é lado, né? Aguenta aí, né? E justamente nesse momento eles estão ali dentro dos caminhos, né? E aí vem aquela criatura, né, o Machadan, que acaba pegando o Samael, e o Rand vai tentar ali matar o Machadan com o fogo devastador, e esse estranho vem e joga o fogo devastador também ao mesmo tempo. Então dá um Ghostbusters ali, né, caça-fantasmas, e eles cruzam os raios e algo vai vir morder a bunda do Rand depois disso. Não é possível que isso não dê em nada, né? Porque são dois poderes que foram lançados e que destruiriam as tessituras pro passado, né? E talvez pro futuro, mas enfim, mas pro passado. Então, o que vai acontecer a partir daí, né? O Rand certamente vai acontecer alguma coisa muito ruim aí pra frente no próximo livro ou nos próximos, enfim. No final do livro, o Rand é nomeado ali, pelo menos quase que auto-coroado rei de Ilian, né? Então ele se torna, agora o Rand, além de ser o dragão renascido, além de ser o escolhido, além de ser isso, além de ser aquilo, agora ele também é rei, efetivamente rei, né? Não só regente ali do trono que ele estava segurando para Elaine, né? Mas agora ele se torna rei de Ilian. Então, mais um poder aí, mais uma expansão do poder do Rand, que parece que se torna cada vez maior. Uma hora essa quantidade de poder vai ter que desabar para o Rand ter um desafio ali no final dessa série toda. Vamos ver como que isso vai acontecer. Enfim, um livro super confuso, um livro com um monte de coisas acontecendo, cenas jogadas de um lado para o outro, mas ainda assim um livro super interessante, com um monte de coisa acontecendo, só que ele não é um livro que me dá essa sensação de que ele era um bloco só, tem um começo, meio e fim de história para nos preparar para o próximo. Muito pelo contrário, me parece que é um livro que ele não tem começo e ele meio que não tem fim. A gente só pegou um miolinho ali de uma história que já se estende para o passado e se estende para o futuro também, para os próximos livros. Enfim, soa muito como um capítulo mesmo. Um livro meio bagunçado, mas bem divertido de ler. Enfim, não foi lançado, esse foi uma coroa de espadas, né, que eu já tinha também aqui, a Crown of Swords, né, o livro em inglês, né. O livro não foi, o próximo livro, né, o 8º livro, não foi publicado no Brasil ainda, mas não tem problema, eu comprei já o livro em inglês e pretendo ler antes que seja publicado aqui no Brasil mesmo e dar continuidade para a saga toda nos livros em inglês mesmo. Então o próximo, The Path of Daggers, né, o caminho das adagas. Vamos ver o que vai acontecer por aí, né? Aqui a gente já vê Rand coroado na capa do livro, né? Então Rand como rei aí. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Então, obrigado por me aturar, por mais um livro, por mais um episódio, e nos vemos no futuro.